Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus, sempre trazendo aí edificação, estudo para os irmãos. E hoje eu quero trazer um estudo que eu penso que vem aperfeiçoar os irmãos, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa a Igreja de Deus. Tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, como está aparecendo ali, tá? Compartilhe os vídeos para que as pessoas possam aí ter acesso também a essas instruções, tá? Os irmãos sabem que o meu tempo está meio corrido, então eu não estou tendo tanto tempo para fazer gravações, mas, né, na medida do possível eu venho trazendo gravações, eu venho trazendo aí estudos para os irmãos, tá? Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre a expressão igreja, que eu percebo que ela é muito mal compreendida, irmãos. Ela é muito mal compreendida por aqueles que utilizam esse termo. Seja muitas vezes por pessoas que estão dentro assim das denominações, seja por pessoas que estão fora das denominações, né? Elas não têm uma compreensão exata sobre isso. Então a gente vai tentar aqui entender isso, tá? A gente vai tentar entender essa expressão. Eu não vou utilizar muitos textos da Bíblia, vou utilizar um ou dois textos, talvez se eu utilizar aqui na Bíblia, né? Nós vamos falar um pouquinho de Hebreus, nós vamos falar um pouquinho de outros pontos, tá? Irmãos, existe um pensamento muito comum, isso dentro do contexto mais geral, né? Do contexto geral no mundo em si, até entre os incrédulos, de que quando você fala o termo igreja, ele geralmente é associado ao que? Ele é associado a um templo físico, tá? Ele vai ser associado a um templo físico. E as pessoas hoje elas já têm na sua mentalidade essa palavra, ela já ficou categorizada, ela já ficou é como se fosse um sinônimo de um templo, né? Então muitas vezes nós falamos vamos à igreja, sabe? Então tem aquela ideia de um lugar que você vai, né? Então hoje, né, quando você pega o dicionário em português, o termo igreja, ele já define sim um lugar onde as pessoas se reúnem para, né, fazer um culto a Deus, seja católico ou seja protestante, evangélico, enfim, acho que até Testemunhas de Jeová talvez, não tenho certeza, que eles chamam de salão do reino, né? Mas enfim, esse termo igreja, ele já ficou um termo que designa, né, essa questão de um templo. Contudo, essa expressão não é uma expressão que tem esse significado, né? Também hoje em dia existe aquele pensamento que diz assim: você é a igreja, né? Você não pode ir à igreja porque você é a igreja. Então este eu também acho que ser um equívoco. Por quê? Nós vamos entender isso agora. Irmãos, a expressão igreja, tá? Ela vem do termo grego chamado eclésia. E a expressão eclésia, ela tem dentro da sua raiz, né, da sua morfologia, um sentido de uma expressão que é aquilo que é tirado para fora, tá? Aquilo que é tirado para fora, mas que faz uma união. Então é você tirado de um determinado lugar para fazer uma união. Então isso a gente vê que fica claro quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Deus, ele tira as pessoas do Egito e quando ele tira, ele vai constituir uma assembleia, né? Ele vai constituir uma assembleia para, né? Uma assembleia, ele vai constituir a sua congregação. Então eles foram tirados do contexto do Egito e constituir uma assembleia, uma congregação. Perfeito? Então, eclésia tem esse sentido de ser tirado para fora e edificar, né, fazer um ajuntamento, uma congregação. Então, né, ao grosso modo, eclésia significa assembleia, congregação, perfeito? Então, todas as vezes, irmãos, que vocês verem no Novo Testamento a expressão igreja, no grego vai estar eclésia, que ela é assembleia ou congregação. Então, quando Cristo fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, está falando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua congregação, a sua assembleia, tá? E esse termo, quando você passa ele para o hebraico, você vai ter a expressão kahol,
né? Que significa basicamente a mesma coisa. Então, quando você pega essa expressão kahal, muitas vezes, lá no Antigo Testamento hebraico, e você usa a tradução Septuaginta, que é a versão grega, você vai ver que está lá o termo eclésia. Em Atos 7, quando Estevão estava falando aos fariseus que iam apedrejar, ele falou da congregação que estava no deserto. E essa expressão congregação que estava no deserto era eclésia, né, que estava no deserto. Então ele estava mostrando que havia uma eclésia no deserto, ou seja, a assembleia que saiu do Egito e foi para o deserto. Isso designava, né, essa palavra, uma assembleia. Então, irmãos, esse termo, ele, para mim, quando você diz assim, você é igreja, ele está errado. Por quê? Não se faz uma assembleia com um homem só. Mas a assembleia, ela é feita de o quê? De pessoas, não de uma pessoa. De multidão de pessoas. Veja que Deus, ele sempre trabalha não com, né, ele não trabalha no sentido de querer coisas individuais, mas ele trabalha como um todo. Deus, ele sempre utiliza o contexto de, né, daquelas pessoas, do ajuntamento de pessoas, não daqueles que são solitários, tá? Então os irmãos sabem que eu não tenho uma ligação com uma denominação, eu não tenho uma ligação com pessoas no sentido de estar debaixo de uma denominação, eu não tenho isso. Eu não tenho problema com quem participa disso. Porque eu entendo que Cristo, né, você não precisa ter um CNPJ, você não precisa estar debaixo de um templo. Ok? Mas isso não quer dizer que não hajam pessoas nos templos que são de Deus. Não quer dizer que não existam pastores que são homens de Deus. Né? Eu não menosprezo, eu não faço esse menosprezo às pessoas que praticam isso, que estão nisso. Assim como eu também conheço irmãos que não estão dentro desse contexto mais de denominação, mas são pessoas de Deus. Né? Então, não é isso que vai fazer você fazer ou não parte de uma denominação, ou melhor, parte da Assembleia do Senhor, na parte da Igreja de Deus. Mas assim você está unido a Ele no mesmo Espírito. Seja você um sem templo, ou seja você um templo. Se você está no Espírito com Cristo, você é um com Ele. Então é dessa forma que nós entendemos. Perfeito? É dessa forma que eu compreendo. Então, quando você diz, irmão, que você é a igreja, você sozinho, você está equivocado. Porque para você ser a igreja de Deus, você tem que estar em união com as pessoas. Em Provérbios, eu não abri a Bíblia aqui, tá? Mas em Provérbios, eu não lembro qual é o texto de Provérbios, não lembro aqui, eu esqueci de anotar, diz assim que o solitário procura o seu próprio interesse. Então Deus, ele procura o quê? A união das pessoas, a comunhão entre os irmãos. Então, os solitários, a Bíblia fala que eles procuram os seus próprios interesses. Né? Deus nos chamou para termos comunhão com os irmãos. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que elas têm elas ficam feridas com o sistema, elas ficam com esse problema, vem aquelas dificuldades, aqueles problemas do sistema, e elas acabam saindo do sistema e, como eu falei no outro vídeo, elas acabam não tendo uma estrutura, né? Elas acabam não tendo uma estrutura e acabam muitas vezes se tornando solitárias. Agora a vida delas, que elas tinham uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus, ela passa a ter uma vida, ficar atrás de um computador, vendo o YouTube, falando mal dos pastores, falando mal das igrejas, e isso faz com que ela vá afundando espiritualmente. Porque agora ela passa a não ter mais a comunhão com os irmãos. Né? Então, assim como eu disse, eu não sou participante de uma denominação. Né? Não tenho nada contra quem participa. Né? Muitas vezes eu prefiro que as pessoas estejam dentro dessas denominações. Porque, irmãos, eu tenho visto que é muito pior as coisas que estão sendo ensinadas aí na internet. Né? A pessoa sai de um sistema que está ruim e vai para um pior ainda, onde não há entendimento entre as pessoas. E aí, né, essas pessoas acabam se tornando aí solitárias, tá? Então eu tenho um grupo aqui de irmãos, nós nos reunimos, eu frequentemente estou indo encontrar irmãos. Então eu acho
que é necessário que a união entre os irmãos. Percebe? Então tem que haver a união entre os irmãos. Deus não quer pessoas solitárias que procuram seus próprios interesses, mas Ele quer a união, que haja união entre os irmãos. Então isso é a definição de igreja, né? É uma assembleia, é uma congregação de pessoas que são unidas pelo mesmo Espírito, pelo vínculo do amor, vínculo, né? E tem o mesmo disposição, a mesma disposição mental para buscar a Cristo em uma unidade de espírito, de amor, de entendimento. Tá? Essa é a definição de igreja. Então nós vamos usar aqui Hebreus, tá? Vamos usar Hebreus aqui, 10, verso 24, que é muito mal compreendido. Consideramos-nos, pois, uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. E não deixemos, né, de nos congregar como alguns têm por costume, mas intercedamos uns pelos outros com maior razão quando vemos que aquele dia se aproxima. Tá? Então olha que interessante, ele fala aqui. Consideramos, né, ele fala, não deixemos de nos congregar como alguns têm por costume. Então o que significa isso aqui? Não deixemos de nos congregar. O escritor de Hebreus não está falando aqui necessariamente para você fazer uma denominação, né? Ele não está dizendo que eu vá lá e crie uma denominação, uma placa. Não, não é isso. Mas ele está mostrando o vínculo que há entre as pessoas. Aquilo que nós vamos ver no livro de Atos, que havia união entre os irmãos, né? E todos eles perseveraram unânimes na doutrina dos apóstolos e do partir do pão, né? Então havia união entre os irmãos. E o que ele tinha em mente era justamente este detalhe aqui. Porque haviam pessoas que elas estavam se tornando solitárias, né? Solitárias, e estavam se afastando dos irmãos. Isso quer dizer que essas pessoas também estavam se apostatando da fé? Não. Não necessariamente. Mas podia sim acontecer que essas pessoas, por não estarem em união com outras, elas acabavam sim se desviando, tá? Tanto que ele fala aqui depois, né? Ele vai dizer assim, porque aquele que transgride, né? Um pouquinho mais para trás. Porque se alguém peca deliberadamente, depois de haver recebido o conhecimento da verdade, não há mais sacrifício que possa oferecer pelos pecados. Então você vê aqui que ele está mostrando no mesmo contexto que ele diz assim, irmãos, não deixemos de nos congregar. Ele fala assim, né, para que as pessoas se exortem, para que elas se estimulem o amor. Então ele fala, não deixemos de nos congregar. Ele fala, porque se nós pecamos deliberadamente depois de termos conhecido o pleno conhecimento da verdade, de termos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque ele estava mostrando que sim, haviam pessoas que por se tornarem fracas nesse sentido, por se tornarem solitárias, elas vinham ao que? A se enfraquecer e vinham acabar aí pecando, tá? Então, né? A gente tem que entender que Deus, ele é um Deus que ele procura a unidade, ele é um Deus que ele procura a união entre os irmãos. Para quê? Para que você possa estimular o amor. Como é que você vai praticar o amor se você não tem comunhão com o seu próximo? Né? É muito legal você estar atrás do computador, você está falando com os irmãos com o computador, mas é muito melhor quando você tem uma comunhão. Você tem uma comunhão, você tem uma vida com esses irmãos, né? Infelizmente hoje a vida dos cristãos, do entendimento da comunhão, é uma coisa muito atrasada, né? Por quê? Porque hoje as pessoas elas vivem muito, entre aspas, a comunhão naquele momento quando elas estão num determinado lugar, num templo, né, numa casa, enfim, e aquela união naquele momento, para elas isso é o congregar. Mas o congregar, irmãos, o ser igreja é uma coisa que ela vai do cotidiano da vida da pessoa. É uma coisa que ela fala da vida como um todo. O você ser igreja, você viver igreja, né? Esse é o cotidiano, isso é aquilo que Deus tem em mente, né? Que os irmãos vivam em união, ou seja, essa é a igreja.
né? É você conhecer a necessidade do seu próximo, é você conhecer as fraquezas e as virtudes do seu irmão e fazer por ele. Então isso é viver em amor. A unidade faz com que você pratique o amor ao seu próximo, tá? Então é isso que você tem que ter. Em João, né, que alguns querem dizer que é um livro apócrifo, chamam de imundo ainda, né? Imundo é quem fala isso. Cristo fala, né, que nós devemos nos aperfeiçoar na unidade. Assim como o Pai é um com Cristo, nós devemos ser um com Cristo, né? Então o Pai tem a mesma mente de Cristo e nós devemos ter a mesma mente de Cristo, para todos termos um mesmo entendimento e uma mesma vontade, que é a vontade de Deus, o Pai. Então, por causa da divisão, essas coisas se perdem, você perde a união, né? Eu entendo, mas quando você olha para o contexto da Bíblia, quando você olha para o contexto de todas essas coisas descritas, você percebe que a vontade de Deus era que a igreja ela vivesse em comunidade, né? Houvesse uma comunidade onde as pessoas viveriam os princípios de Deus e através dessa comunidade daria testemunho da vontade de Deus, né? Então você vê que quando você olha para o povo da antiga aliança, da primeira aliança, você percebe que o modo de vida deles era um modelo teocêntrico, onde as pessoas viviam de acordo com a lei de Deus e elas demonstravam esse exemplo para os povos. Então é isso que Deus quer para nós, que os cristãos eles não sejam necessariamente só cristãos que são irmãos na hora do culto, mas que sejam uma comunidade de pessoas fiéis a Deus, né? Todos nós em unidade em Cristo, sabe? É assim que deveria ser, mas infelizmente não é mais assim, né? Hoje cada um vive sua vida e somos irmãos aí, bem dizer, só na congregação, só na igreja lá, né? Então é isso que eu tinha para dizer para os irmãos aí, tá? Irmãos, você não é a igreja, você faz parte, você é um membro do corpo e você é uma pessoa dessa assembleia. Você sozinho não é igreja. Igreja é o conjunto, é o todo das pessoas, tá? Então quando você não vive em união com os irmãos, quando você não tem prazer em estar com os irmãos, você não está andando corretamente aí na vontade de Deus, perfeito? Você tem que corrigir isso aí, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí e fiquem na paz de Cristo.